Graça e paz, família Vibne, família abençoada, amém? Dia de vocês, tá bom? Hoje nós vamos estudar Jó capítulo 22, 23 e 24, tá bom? Muito obrigado, Deus, nós te bendizemos, te glorificamos e te agradecemos pela leitura da tua palavra, Senhor. Mais uma vez nós pedimos que o teu bom Espírito fale conosco, nos ensinando e nos ajudando a entender um pouco mais da tua palavra e a conhecer o Senhor um pouco melhor. Desde já, nós te bendizemos, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Jó, então, agora vai ouvir esse moço aqui, irmãos, falar com ele, pela última vez. Na verdade, essa vai ser a última vez que Elifaz vai falar com Jó. E o que acontece? Nessa última fala, irmãos, ele está supondo que a maldade traz apenas o juízo de Deus. É isso que Elifaz está falando aqui. Que a única coisa que a maldade vai trazer é o juízo de Deus. É isso que ele está falando com Jó nesses 5 primeiros versículos. E logo em seguida, ele passa a enumerar, todos os pecados que ele imagina que Jó precisa confessar. É isso que ele está fazendo aqui. Primeiro ele vem e fala para Jó sobre o juízo de Deus. Olha, a maldade só traz o juízo de Deus, ou seja, toda maldade que o homem faz, traz o juízo de Deus sobre ele. Eu não sei se os irmãos notaram, irmãos, mas que na verdade a maldade que o homem faz, não traz só o juízo de Deus. Deus não só julga a gente pelo mal que a gente faz, mas tem uma outra coisa que Deus faz, irmãos, para o homem e para a mulher que comete pecado, que a gente não pode esquecer nunca, que é na verdade estender a sua graça e estender a sua misericórdia. Já imaginou se para toda maldade Deus julgasse e condenasse a nós pelo mal e pelo pecado? Onde nós estaríamos agora, hein? Imagina onde eu estaria, onde você estaria, onde a raça humana estaria, se Deus pegasse a maldade do homem e simplesmente julgasse ela e condenasse. Porque vamos ser sinceros, se Deus julgar os homens vão ser achados culpados ou vão achar livres de culpa? O que você acha? É culpado, amém, queridos? Amém? Se Deus julgar a gente, vai ser culpado. Então, é isso que ele vai fazer aqui com Jó, irmãos. Nesses primeiros versículos, está falando para Jó, olha Jó, a maldade traz só o juízo de Deus, né? Então, você está todo errado, é por isso que você está sofrendo. E logo depois ele vai enumerar, e vai fazer uma lista dos pecados que ele acha que Jó deve confessar. Isso ele começa no versículo 6 e vai até o 20. Mas eu vou só mostrar para os irmãos alguns dos pecados que ele acusa Jó. Irmãos, eu queria saber onde Elifaz tirou esses erros de Jó, porque a Bíblia não relata que Jó fazia nada disso, mas ele diz assim, verso 6, que Jó penhorou os amigos dele sem motivo, que Jó despediu as pessoas nuas sem roupa. Ele vai falar no verso 7, que Jó não deu descanso para o faminto, não deu comida para o faminto, não deu água. Ele vai dizer no versículo 9, que Jó despediu as viúvas vazias, ou seja, mandou as viúvas, que certamente era da terra dele, da fazenda dele, que ele era muito rico, está falando que despediu elas vazias, e diz também que ele quebrou os braços dos órfãos. Na verdade isso não é uma expressão que ele foi lá e quebrou o braço, é que na verdade ele tirou toda a possibilidade do órfão ter um futuro, ter um trabalho, ter alguma coisa. Então ele começa, irmãos, a enumerar toda a lista de pecado que Jó pudesse ter cometido. E é incrível, repito, que a Bíblia não mostra que Jó cometia algum tipo de pecado. Muito pelo contrário, a Bíblia vai dizer que Jó era um homem íntegro, era um homem reto, um homem que se desviava do mal. Diz que ele era muito rico, sim, ele era o mais rico de todo o Oriente, é o que a Bíblia diz. Mas não faz menção em lugar algum que Jó era um homem mau, que era um homem que merecia algum juízo de Deus. E por fim, no capítulo 22, esse camarada vai falar algo muito acertado, irmãos. A partir do versículo 21 do capítulo 22, vai falar uma grande verdade sobre o perdão de Deus, tá?
ele vai numa bela e correta passagem sobre o perdão de Deus, ele vai apelar para que Jó se arrependa. E nesse ponto, ele está certo em dizer sobre o perdão de Deus, mas está errado em dizer para Jó: olha, Jó, você precisa pedir perdão. Olha bem o que ele diz a partir do versículo 21, olha, tudo correto, irmãos, ó. Apega-te a Deus e tem paz com Ele, e assim te sobrevirá o bem. Está vendo? Agora ele acertou, ele não está falando errado. E vai dizer mais: aceita a lei da sua boca, ou seja, da boca de Deus, e põe as suas palavras, a palavra de Deus no seu coração. Correto? Verso 23, se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restaurado. Se afastares a iniquidade da tua tenda, e deitares o teu ouro no pó, e o teu ouro de Ofir entre as pedras dos ribeiros, então o Deus Todo-Poderoso será o teu ouro e a tua prata. Está vendo? Corretíssimo. Então, os irmãos têm notado que esse livro de Jó, irmãos, é cheio de coisas que a gente não deve fazer. Tá? Eu falei para os irmãos, se você quiser aprender assim, o que você não deve fazer quando vai visitar uma pessoa doente? Lê o livro de Jó, porque o livro de Jó ensina o que você não deve fazer. O livro de Jó ensina muita coisa que a gente não deve fazer, mostrando o erro. Os irmãos que não vieram sempre no estudo precisam saber que o livro de Jó traz desde o início tudo quanto é teologia e forma de pensar de Deus errada. Tanto que Deus vai corrigir eles a partir do capítulo 32, Deus começa a corrigir as falhas que aconteceram aqui. Eu já vi muitos pregadores pegando texto isolado de Jó e fazendo pregações e fazendo tantas coisas. A gente deve tomar cuidado, irmãos, porque o livro de Jó mostra muito erro com relação a Deus. E o grande erro do livro de Jó, eu repito, não é o livro do erro não é erro do livro de Jó. Deixa eu corrigir. O grande erro de entendimento do livro de Jó é pensar exatamente como os amigos de Jó. Os amigos de Jó estavam falando para Jó que Jó estava sofrendo porque ele estava em pecado. Isso está errado, porque Jó não estava em pecado, tá, irmãos? Então esse livro de Jó tira toda aquela ideia nossa que se a gente for bom, se a gente for crente, se a gente for justo, se a gente for honesto, se a gente for crente de verdade, nunca vai vir o mal sobre nós. Esse livro de Jó mostra o contrário, porque Jó era um homem íntegro, reto, bom, perfeito, era um dos homens mais perfeitos que Deus fala na Bíblia. No entanto, Jó sofreu tudo isso. E eu disse para os irmãos que uma das razões que muitos crentes desviam, muitos crentes têm depressão, muitos crentes desesperam, é porque eles aprenderam errado e pensam que o mal não vai vir sobre eles, e o mal vem. E quando o mal vier, você tem que conhecer o livro de Jó para você entender. Sim, o mal pode atingir a pessoa boa, a pessoa honesta, a pessoa justa, pode perder o emprego, pode perder a saúde, enfim, um punhado de coisa que, se os crentes soubessem, os crentes não entrariam em depressão quando tudo parece que está dando errado. Tá bom, queridos? Porém, guarda isso aí, eu até coloquei ali, ó, numa bela e correta passagem sobre o perdão de Deus, ele apela para que Jó se arrependa. Então, do verso 21 ao 30, ele vai falar tudo muito certinho. O único erro de Elifaz é direcionar esse texto para Jó e dizer que Jó precisa pedir perdão porque Jó está em pecado. O único erro é esse, tá bom? Mas é correto dizer que se nós nos apegarmos a Deus e se nós tivermos paz com Deus, assim nós vamos viver bem, porque Deus estará conosco e vai nos ajudar, tá bom? O que acontece? Essa última fala de Elifaz, irmãos, vai aumentar ainda mais a frustração de Jó, tá? Jó vai ficar mais frustrado ainda. E eu repito, se você quiser aprender como fazer alguém ficar frustrado, é só fazer o que está escrito no livro de Jó, tá bom, querido? Porque isso que esses colegas de Jó fizeram com ele até agora, só fizeram Jó ficar triste, só fizeram Jó ficar frustrado, só fez Jó ficar abatido, criou confusão na cabeça de Jó. Acho que a pior situação que esses amigos de Jó fizeram com ele foi criar confusão na cabeça de Jó. Por que criar confusão? Porque vieram dizer: Jó, você está sofrendo porque você está em pecado. Jó, confessa o teu pecado. Jó, abandona o teu pecado. Jó, larga. E Jó, irmãos, eu já falei isso para os irmãos, Jó ficou então pensando: onde está o meu pecado? É chato quando vem alguém dizer: você está sofrendo porque está com pecado. E você procura pecado na sua vida e não encontra. E Jó não encontrou. Não encontrou, né? E nós sabemos por que Jó entrou nessa.
Por que Jó, irmãos, entrou nessa confusão? A gente sabe que não tem nada a ver com Jó, irmãos. Tem a ver com Deus e Satanás. É isso que diz o livro de Jó, lá no capítulo 1 e capítulo 2 mostra. A questão não tinha nada a ver com Jó, era Deus e Satanás. Numa conversa entre Deus e Satanás, Jó então entrou no meio, porque Deus falou: você está vendo meu servo Jó? Ele é íntegro, ele é justo, ele temente a Deus, desvia-se do mal. Aí Satanás aproveitou a oportunidade: Deus, ele é assim? Porque o Senhor dá para ele riqueza, o Senhor deu para ele muitas coisas, tira dele para ver. Aí Deus permite tirar as riquezas, tirar a família, os filhos, e logo depois, quando volta outra vez esse diálogo entre Deus e Satanás, Deus vai outra vez e fala: você viu meu servo Jó? Você me incitou, eu deixei você tocar na saúde dele, eu deixei você pegar, aliás, eu deixei você tocar nos bens materiais dele, você tirou a vida dos filhos dele, e ele continua íntegro. Aí o Satanás fala para ele: Deus, mas ele é assim, porque o Senhor dá para ele saúde, toca na saúde dele para o Senhor ver. E aí Deus vai e permite, pode tocar, mas não mata. Então Jó estava numa situação totalmente contrária àquilo que você aprendeu e que eu aprendi. Porque eu e você aprendemos que se a gente for para a igreja, se a gente ficar crente, tudo vai ser resolvido. Não é? E tem igreja que até faz mídia com isso. Vem para a minha igreja que você vai ser curado, vem para a minha igreja que você vai prosperar, vem para a minha igreja que tudo vai dar certo. Mas onde é que eles arrumaram isso? Jó está mostrando para nós que isso não funciona. Não é assim, né? Muito pelo contrário, irmãos. Jó era um dos homens mais ricos que a Bíblia faz referência. Está dizendo, depois você lê o capítulo 1, vai ver. Jó era o homem mais rico do Oriente. Jó era milionário, por que não dizer multimilionário, se a gente fosse falar de riqueza atual. E Jó perdeu tudo. Só que tem um detalhe em Jó, irmãos. Jó perdeu tudo, mas ele não perdeu a fé em Deus. Tá bom? Não perdeu a fé em Deus. Quantas pessoas que você conhece que perdeu o emprego? Perdeu Deus. Perdeu a mulher, perdeu o filho? Perdeu Deus também. Perdeu a saúde? Chutou o balde. Porém, o exemplo de Jó é tremendo. Se você ler o livro de Jó dessa maneira, você vai ver um homem multimilionário e muito crente, irmãos. Jó era muito crente, ao ponto da Bíblia dizer que ele oferecia sacrifícios a Deus e orava a Deus com medo dos filhos dele ter cometido algum pecado. Então Jó talvez fosse um homem mais crente que qualquer um de nós aqui, por isso, e talvez mais rico mais rico do que qualquer um de nós aqui. Talvez mais rico do que o homem mais rico de Patinga, e crente. Né? Tem gente que pensa que só serve a Deus quem é pobre. Não, irmão, Jó era multimilionário. Porém, Jó perdeu tudo. E uma coisa bonita, Jó perdeu tudo, os amigos dele foram lá tentar ele, e ele permanece firme, permanece fiel. Irmão, nunca nada pode te desviar dos caminhos do Senhor. Se você estiver firme com o Senhor, você nunca desvia. É por isso que eu sou um pouco duro. Quando eu vejo falar que fulano desviou, eu costumo dizer, muito raramente, mas digo: fulano nunca desviou, fulano nunca esteve, na verdade, na presença de Deus. Eu não acredito que ninguém que esteve na presença de Deus, irmão, desvia. Vou explicar por quê. Porque o livro de Jó me mostra isso. O camarada era multimilionário, crente demais, perdeu tudo e para ele não fez diferença. Ele é teimoso, Jó é teimoso para falar de Deus. Tanto que nós vamos ver lá nos 2 próximos capítulos, 23 e 24, quando Jó vai responder aos amigos de Jó, ele nem responde. Ele não vai refutar os amigos dele, ele vai falar com Deus. Então, se diante de tanta luta, de tanta tentação, o camarada permanece fiel a Deus. E ele é um exemplo de fidelidade. Então, vamos lá, para os irmãos entenderem. No 23 e 24, esses 2 capítulos, todos eles trazem uma só resposta, que é a resposta de Jó a Elifaz. Então, o que Jó faz? Ao invés de refutar Elifaz, ao invés dele chegar e falar: olha, Elifaz, você está falando isso de mim, você está falando aquilo? Não, Jó abre a sua boca aqui, irmãos, no versículo do capítulo 23 e 24, e ele vai expressar o desejo que ele tem de comunhão com Deus, para poder então experimentar o amor e a bondade de Deus, e ouvir de Deus o significado do sofrimento dele, porque até agora Jó não está entendendo nada que os seus colegas estão dizendo.
estão falando que ele está em pecado e ele está confuso porque ele não acha pecado. Então o que Jó fala no 23, 24 aqui, irmãos, é um desejo muito grande. Ele expressa, na verdade, um desejo muito grande de ter comunhão com Deus. Ele reconhece a soberania de Deus, reconhece o poder de Deus e expressa o desejo de ter comunhão para ele poder experimentar algo que ele não está vendo. O que Jó não está vendo, irmãos? Jó não está vendo o amor de Deus. Jó não está vendo a bondade de Deus na vida dele. Porque ele, assim como eu e como você, Jó também não está entendendo que o servo de Deus pode sofrer. Amém, queridos? Amém? Você está notando? Então Jó também não está entendendo. Então ele está querendo experimentar o amor e a bondade de Deus para poder entender o significado do seu sofrimento. Irmãos, para nós é muito fácil entender que amor se expressa com coisas boas. Você sabia, irmãos? A gente não consegue entender esse negócio, que o amor também se expressa através de coisas ruins. Você sabia que o amor se expressa através de coisas ruins? Então Deus, por nos amar, Ele pode permitir que algumas coisas ruins nos aconteçam. Sim, Ele pode permitir, porque Ele nos ama. Ele quer nos livrar, Ele quer nos amadurecer, quer nos ensinar. A gente precisa muito, irmãos, compreender isso que o livro de Jó nos ensina muito bem. Isso vai te ajudar a entender por que você sofre. Se os irmãos que estão acompanhando o estudo, irmãos, não chegarem no último capítulo de Jó e não analisar a própria vida, por que eu tenho doença, por que eu sofro, por que eu passo por isso, eu passo por aquilo, por que dentro da minha família eu vivo sofrimento de vez em quando. Se você estudar o livro de Jó e não concluir e não buscar sua própria resposta, aí vai ficar muito complicado, tá, irmãos? Porque é isso que o livro de Jó está nos ensinando muito bem. Então, seguindo no capítulo 23, que ele está junto com o 24, né, o Jó vai fazer uma grande pergunta, né, por que as pessoas ímpias vivem tanto? Jó faz essa pergunta, mas por que os ímpios vivem tanto, e ele que era justo, estava ali agora pobre, né, doente, de uma doença incurável e sofrendo tanto? Jó começa, irmãos, a fazer o mesmo questionamento que às vezes a gente faz. Eu não sei se você já fez essa pergunta, quando vê tanta maldade no mundo, tanta maldade, talvez você nunca tenha feito essa pergunta, mas Jó acaba perguntando, mas por que as pessoas, o capítulo 24, todo vai ser ele questionando, por que as pessoas ímpias vivem tanto? Por que as pessoas ímpias, mesmo fazendo maldade, mesmo maltratando o órfão, a viúva, mesmo destruindo, roubando e fazendo um tanto de coisa ruim, por que essas pessoas vivem tanto? Até parece que Deus não está vendo nada, é isso que Jó questiona. Parece que Deus não está nem olhando para a maldade deles. E aí, o que você me diz? Já pensou nisso? Não é? Que coisa, hein? Meu Deus! Então, irmãos, profundamente desanimado, Jó vai fazer essas perguntas, mas uma coisa acontece, irmãos, ele vai concluir que a soberania de Deus não é um conforto para a vida dele. Ou seja, o que Jó está entendendo? Que Deus ser soberano, Deus ser o todo-poderoso, nesta situação, e nada está ajudando ele, muito pelo contrário, está causando terror na vida dele. Então Deus ser o todo-poderoso está causando terror na vida dele, ao invés de trazer para ele alento, ao invés de trazer para ele paz e tranquilidade. Ai, se todo mundo conhecesse Deus da forma como Deus é, a gente pararia, irmãos, com essa mentalidade que a gente tem de Deus, de um Deus como se fosse um homem, que a gente abraça, que a gente beija, que a gente pula no colo, que a gente faz um punhado de coisa que as pessoas acham, né, que a gente pode fazer com Deus. Deus é soberano, e na sua soberania, Ele faz coisas, e se Ele resolve nos atingir com aquilo que Ele faz, Ele vai fazer e vai atingir, irmãos. Amém? Amém? Você lembra de alguma coisa que Deus fez, Ele resolveu nos atingir e Ele atingiu? Você lembra de alguma coisa? E que não teve nada que mudasse? Quem lembra? Fala para mim. Hein? Covid, irmãos. Me diga, não tinha pelo menos uma meia dúzia de igreja muito poderosa na televisão? Tinha, lembra?
umas igrejas poderosas aí que ressuscitava morto, fazia ele aleijado andar, fazia cego ver, não foi? Não tinha uma meia dúzia? Me diga, por que elas não deram conta de acabar com o Covid? Hein? Ninguém quer falar nada? Não adianta, irmãos. É isso que o livro de Jó e que Jó está ensinando. Jó está mostrando aqui para nós que a soberania de Deus, na verdade, ela pode não ser nada de conforto para nós. Muito pelo contrário, pode ser terror. E foi um terror terrível. Ó, até eu gostei da palavra, terror terrível. Foi um terror, irmãos, terrível a Covid. Nada, absolutamente nada resolvia. Na hora que Deus quis, Ele pôs um fim. E eu tenho lá na minha oração, na minha oraçãozinha que eu oro de madrugada, está lá a Covid. Né? Deus pôs no meu coração a gente orar pelo fim da Covid e orar para que o Senhor estabelecesse o reino dele aqui nessa terra. Essas duas orações eu compartilhei com os irmãos. Vamos orar. E a gente orava pelo fim da Covid. Irmão, acabou no momento que Deus quis acabar. Não adianta nada contra a soberania de Deus. Não tem oração que convença Deus contrário daquilo que Ele quer. Então é isso que Jó, só que eu estou falando da Covid, que a Covid foi Brasil e o mundo inteiro está debaixo do Covid e Deus só parou quando Ele quis. Será, irmãos, que em lugar nenhum no mundo tinha uma igreja que orasse com poder para Deus parar a Covid? Será que não tinha igreja nenhuma nesse mundo? Hein? Tinha ela, né? O Níger falou que tinha, estava aqui, ó. Porém, Deus só fez quando Ele quis. Só fez. Isso quer dizer, irmãos, é isso que Jó está entendendo, só que Jó não está entendendo isso da maneira que eu estou pondo para você. Eu estou te fazendo você ver a Covid no Brasil e no mundo inteiro. Soberania de Deus, Ele disse, eu vou pôr e eu vou tirar quando eu quiser. Então, não adiantou orar. Isso é soberania de Deus. Jó está vendo isso tudo com relação a ele. Jó está entendendo que diante da soberania de Deus não tem conforto nenhum. Jó está dizendo o tempo todo aqui, meu Deus, o Senhor me abandonou, porque você fez isso? O Senhor é... E Jó está dizendo, irmãos, que Deus é injusto com ele. Você sabia disso? Os irmãos que estão estudando estão sabendo disso. Jó disse várias vezes, Deus, o Senhor está sendo injusto. Por que Deus estava sendo injusto com Jó, irmãos, no entendimento de Jó? Porque Deus é soberano, é todo poderoso e resolveu moer um homem, um mero homem, um simples homem. Então, o fato de Deus estar moendo Jó está falando, Deus é desproporcional. Jó está chamando que Deus está injusto com ele, é por isso, porque está dizendo é desproporcional, o Senhor é grande demais, o Senhor é todo poderoso demais, e resolveu me pegar de jeito. Então Jó está falando, isso é injusto, Deus, o Senhor é muito poderoso, e eu muito fraco, o Senhor me pegou na reta. E Jó não estava errado, irmãos, porque de fato Jó estava ali, caiu como uma vítima, né? Caiu como uma vítima, repito, de uma conversa entre Deus e Satanás, Jó caiu como uma vítima. Porém, a lição de Jó, irmãos, é a fé. Jó não desvia, Jó não abandona a fé, Jó não chuta o balde, Jó não envergonha Deus não. Tá, irmão? Jó não envergonha Deus igual nós envergonhamos não. Jó permanece firme. Por que Jó não envergonha Deus? Porque foi Deus que deu um bom testemunho de Jó. Eu já vi muito crente dando bom testemunho de Deus, sabia? Já vi muito crente dizer que Deus fez isso, Deus é poderoso. Só que com Jó foi o inverso, irmãos. Foi Deus que deu bom testemunho de Jó. Veja lá o capítulo 1 e 2, você vai ver. É Deus que vira para Satanás e fala assim, você viu o meu servo Jó? É um homem íntegro, é um homem reto, é um homem que se desvia do mal. Então, irmãos, olha, por isso que eu te falei, na Bíblia raramente você vai encontrar alguém que Deus faça isso. E eu vi que só com Jó que Deus virou e falou, ó, Jó, falou para Satanás, você viu meu servo Jó? É um homem íntegro, um homem reto, desvia do mal. Então, queridos, Deus deu um bom testemunho de Jó. Só que a história de Jó vai mostrar que Deus não foi envergonhado, porque Jó permaneceu fiel, assim como Deus disse que ele era. Amém, queridos? Então a história de Jó é modelo, é exemplo para nós. Apesar que a gente foca só no sofrimento de Jó, só nisso, só naquilo, e não estuda, né? E não estuda ele a fundo, então essa é a grande lição. Então Jó, irmãos, vai acontecer o quê?
depois dessa última conversa aqui com Elifaz, profundamente abatido, ele vai concluir: olha, a soberania de Deus não é nenhum conforto para mim, muito pelo contrário, a soberania de Deus me causa terror, né? Porque ele entendeu que a disputa dele não era com os amigos dele. Jó estava tendo uma disputa, era com Deus, a luta de Jó era com Deus. Então Jó está concluindo isso, por isso ele está se entregando, entregando tudo mesmo para Deus e parando de querer saber muito, né, o que está acontecendo e o que não está. Então você já deve se lembrar da Bíblia que fala algumas coisas sobre Deus, que deve criar em nós também temor, assim como Jó viu que com a soberania de Deus não adianta. Então quando Jó vê isso, a gente também deveria pensar em alguns textos que diz para nós, por exemplo, dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por que, irmãos, dura coisa? Porque esse negócio que a minha oração, que a minha posição, que o que eu faço vai mudar o coração de Deus, a gente clama e a gente pede, mas se Deus falar, eu não vou mudar, Ele não muda. Quem estudou a Bíblia sabe que Moisés é um bom exemplo. Como pode Deus chamar Moisés para poder conduzir o povo de Israel, tirar o povo do Egito? E Moisés conduziu o povo tão bem como ele conduziu, mas por causa de um determinado momento que Moisés não glorificou a Deus como Deus esperava lá nas águas, Deus vai e fala com Moisés: você não vai entrar na terra. Então você vê, irmãos, que é incrível, a soberania de Deus, ela nos surpreende, tanto para o bem, quanto para aquilo que a gente chama de mal. Já imaginou, Moisés não entrou na terra, porque Deus resolveu: olha, você não me glorificou lá nas águas, então você não vai entrar. E Moisés impediu, Deus implorou para Deus, Deus falou: sobe, olha a terra, mas você não vai entrar na terra. Então, irmãos, esse é o Deus da Bíblia, é o Deus que a gente às vezes brinca com ele, irmãos. É o Deus que a gente às vezes pensa que Ele vai mudar por nós. E não é que vez por outra Deus faz alguma coisa boa por nós. Quantas vezes, meu querido, quantas vezes, minha querida, você já fez propósitos diante de Deus e até andou bem, e depois você desconsidera aqueles propósitos depois que recebe a bênção? Já imaginou? Quantas vezes a gente fala: não, se Deus me der tal coisa, eu vou fazer isso. E Deus te deu. E aí você vai lá na frente, ignora. Olha para você ver, queridos. E um Deus tão poderoso como esse, a gente ainda vai continuar nessa caminhada. Por isso é importante a gente conhecer Deus, assim como Jó, né, está tendo na sua experiência, conhecendo Deus Todo-Poderoso. Vamos concluir aplicando, né, esses três capítulos na nossa vida. Ao aumentar a angústia de Jó neste último discurso, Elifaz leva Jó a questionar outra vez: por que que os ímpios prosperam? Por que que a pessoa que vive na impiedade prospera? Mas só que desta vez, Jó entende que Deus, em sua soberania, arrasta os ímpios para o juízo, e que isso é inevitável. Então Jó aqui está concluindo uma coisa boa, que de fato ele é justo e está sofrendo, e que muitos ímpios estão ricos, prósperos, com saúde, morrendo velho, cheio de dias, parece até que Deus nem está vendo a iniquidade deles. Só que Jó vai concluir, irmãos, nos 4 últimos versículos, que na verdade, quando Deus faz isso com a pessoa justa, Deus está arrastando eles para o juízo. E quando chegar na hora do juízo, o juízo de Deus é aterrorizante para aqueles que vivem na iniquidade. Então Jó está concluindo, Jó está começando a entender: opa, eu estou sofrendo, perdi tudo, estou doente, meus amigos estão me detonando, perdi tudo, mas eu ainda tenho um juízo lá em cima, que é Deus. Já os ímpios não têm doença, têm dinheiro, eles fazem maldade com todo mundo e parece que só vai ficando mais rico, mais rico, mais rico. Só que Jó está entendendo que Deus está levando, arrastando eles para o juízo, e aí vai fazer toda a diferença, ele sofrendo, mas firme com Deus, e eles lá, na boa vida, sem Deus neste juízo, né, irmãos? E a gente precisa aplicar isso na nossa vida, tá? Isso está na verdade no versículo 22, 23, 24 e 25 do capítulo 24, que diz assim: Deus, porém, arrasta os poderosos com a sua força,
embora se levantem, olha bem, não têm vida segura. Ele pode deixar que descansem, ou seja, Deus pode deixar que os ricos descansem, sentindo que eles são seguros, mas seus olhos estão nos caminhos dos ímpios. Por um pouco, os ímpios são exaltados e logo desaparecem, são abatidos e encerrados, como todos os outros, são cortados como as pontas das espigas. Está vendo a conclusão que Jó está chegando? Então Jó está tornando agora um homem mais ameno, mais calmo, e está começando a entender que aquela coisa que ele estava imaginando não é bem aquilo. Ele está dizendo que é inevitável essa questão. E aí Jó termina fazendo uma pergunta para os amigos dele: se não é assim, quem vai me desmentir? E quem vai reduzir a nada as minhas palavras? Então Jó está meio que tampando a boca deles e está dizendo: opa, eu estou entendendo bem, Deus faz o que Ele quer, e Ele quis me pegar e me pegou, né? Agora uma coisa eu sei, o ímpio de verdade vai ser levado no juízo, e aí na hora do juízo, cada um vai receber sua recompensa, e o que o ímpio vai receber não é nada bom. Amém, queridos? Até aqui, então, o nosso estudo nesta noite. Vamos orar em nome de Jesus? Muito obrigado, Deus, te bendizemos, Senhor, te louvamos, te glorificamos, te agradecemos por este dia abençoado. Obrigado, Deus, fortalece a nossa vida, fortalece o nosso coração na tua presença e nos ensina a tua palavra, que nós possamos ter a certeza e a convicção da presença do Senhor conosco, mesmo em momentos difíceis, mesmo naqueles momentos de tremenda dor, ó Deus, de tremendo sofrimento. O Senhor possa estar com cada um de nós, nos ensinando e nos acalmando o coração. Obrigado mais uma vez, te louvo, te agradeço por tudo, mas Senhor, nós queremos colocar o pastor Moacir nas tuas mãos, te agradecer por ele completar 90 anos de idade amanhã, que a mão do Senhor esteja estendida sobre ele, abençoando, fortalecendo e acima de tudo, ó Deus, atendendo aos desejos do coração do teu servo. Obrigado, mais uma vez, nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.